Olá, povo de Deus, estamos unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, o nosso quarto dia com o Evangelho de São Mateus. Hoje não vou ler todo o Evangelho, mas dizer que cada um de nós vamos viver uma experiência diferente com o Evangelho, seguindo esses passos que eu tenho dito para você. Primeiro passo, lê o Evangelho. Então, leia o capítulo 4. Quando você lê o capítulo 4, eu gosto de estar com a caneta marca-texto, porque eu vou marcar aquela parte que mais tocar o meu coração, para que eu possa rezar com ela. E o segundo passo é você poder pensar-se o que essa palavra me diz. Primeiro, o que diz a palavra. Segundo, o que essa palavra me diz. Como essa palavra toca o seu coração. Como ela tocou o seu coração. E o terceiro passo é o que eu digo a Deus a partir dessa palavra. Então, eu leio a palavra, eu percebo o que essa palavra me diz, e o terceiro ponto, o que eu digo a Deus depois dessa palavra me falar. E o quarto passo é você contemplar, é você visualizar, é você enxergar tudo isso. Então, tem alguns pontos aqui nesse quarto capítulo de São Mateus, que é a tentação de Jesus. Jesus passa, vive no deserto. Depois vai falar de um povo que estava nas trevas, ele estava na escuridão, mas quando Jesus chega, esse povo ele vai experimentar, vai ver resplandecer uma grande luz, vai surgir essa aurora a esse povo. De repente você está vivendo um momento que você está passando por tentações, por provações, e essa primeira parte da tentação de Jesus vai tocar o seu coração, mas talvez essa segunda de dizer, puxa, eu me vejo em meio às trevas nesse tempo, e para aquele povo brilhou uma grande luz, para mim também brilhará a luz do Senhor. E o terceiro momento, Jesus, ainda nesse Evangelho, no capítulo 4, o Senhor, ele chama os seus discípulos e, de repente, ao ler, Deus toca o seu coração, você se sentindo chamada por Deus a aproximar mais do Senhor, a servir ao Senhor, a se colocar a serviço de Deus. E um passo seguinte ainda desse Evangelho, desse quarto, de dizer que as pessoas levavam até Jesus, as pessoas que estavam doentes, elas estavam enfermas, endemoniadas, e o Senhor as tocava, o Senhor curava de todos os males, o Senhor libertava. Eu não sei o que mais vai tocar o seu coração, então isso vai variar de pessoa para pessoa, o que você está vivendo, para que você possa rezar, né, se você está passando por provações, ou se essa parte das provações. Mas como nós estamos falando do mês da palavra, eu quero rezar justamente com essa primeira parte da tentação de Jesus no deserto, porque eu e você, nós passamos também por tentações, por provações, e nós precisamos conhecer a palavra. Quando Satanás ele vai dizendo para Jesus, né, se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Estava escrito. E o Senhor vai dizer assim, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o inimigo, ele vem tentando o Senhor, lutando para destruir, para derrubar Jesus. Jesus se mantém firme, se mantém de pé, usando a palavra, a força da palavra, a palavra do Senhor. E aí o demônio, ele não desiste, e vai dizer, se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. Mas Jesus vai dizer, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor nos convida hoje a aproximar dessa palavra, da palavra dele, aproximar dele, para que nós possamos estar munidos, estarmos revestidos, estarmos cheios da palavra de Deus em nós, assumirmos a palavra do Senhor. Mas como diz São Jerônimo, como eu já disse aqui e repito, quem desconhece as Escrituras desconhece o próprio Deus. Então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, essa palavra que dá força,
essa palavra que cura e essa palavra que liberta. E aí, o inimigo ele ainda não desistiu, ele vai dizer que ele, se Jesus se prostrar e adorar, que ele vai dar todos aqueles reinos a Jesus. E Jesus diz assim: adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Então vai dizer a palavra: em seguida o demônio o deixou e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Meus irmãos, o próprio Jesus ele passa por essa tentação, por essas tentações. Você e eu, também nós já passamos, nós passaremos, talvez você esteja passando pelas tentações, você está sendo tentado, mas eu te digo, toma posse da palavra do Senhor, pegue a palavra do Senhor, ore com a palavra do Senhor e Deus vai falar contigo. E se nós usamos como primeiro passo o que diz a palavra, essa palavra está dizendo dessa tentação que Jesus passou por ela, que o inimigo usa até mesmo da própria palavra para fazer com que Jesus peque. Mas Jesus usa também da palavra para rebater, para desmascarar ao inimigo, a Satanás. Mas o que essa palavra me diz? Em que área que você está sendo provado, em que você está sendo tentado? Que você possa pedir a força de Deus nesse instante, nesse quarto dia. Peça a força de Deus, a graça de Deus sobre ti, que o auxílio que venha sobre ti, o auxílio do Espírito Santo, para que você possa vencer todas as ciladas, todas as armadilhas que o inimigo tem preparado para ti. E o segundo passo é o que você fala, o terceiro passo é o que você fala a Deus. Então o que diz a palavra, o que essa palavra me diz e o que eu digo a Deus através dessa palavra. Eu me coloco na presença do Senhor, pedindo ao Senhor que venha nos dando força para você, que caso você esteja passando por uma provação, por uma tentação, que o Senhor venha te dando o auxílio da graça, que o Senhor venha te dando a força dessa palavra, para que essa palavra venha te libertando de todo mal, essa palavra venha trazendo para a sua vida a graça, a alegria, a paz do nosso Deus. Então nesse instante e nesse tempo que nós estamos dizendo bom dia Espírito Santo, talvez boa tarde, talvez boa noite, talvez você vai rezar na madrugada, não importa o horário, o que importa é que você possa abrir o seu coração diante de Deus, que você possa abrir a palavra de Deus e possa estar se colocando em oração, usando da palavra do Senhor, dessa arma que é a palavra. A palavra de Deus é uma pessoa, é a pessoa de Cristo e nós precisamos conhecer a palavra. Conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus. Então nós queremos conhecer a Deus, nós queremos experimentar da graça de Deus, da força de Deus, porque na sequência desse capítulo de hoje vai dizer para nós que o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Talvez você esteja vivendo um pouco disso, um pouco de trevas, mas a luz do Senhor, quando nós aproximamos do Senhor, a luz dele vem sobre nós, ele vem nos iluminando, ele vem derramando a graça dele sobre nós. Então que você não tenha medo de se aproximar da luz. E na sequência desse evangelho de hoje, também o Senhor chama os seus discípulos e o Senhor chama você. O Senhor me chamou e o Senhor me chama a me manter todos os dias como discípulo do Senhor, me chama a ser santo. E o Senhor te chama também a ser um homem santo, uma mulher santa. Então não tenha medo de deixar tantas coisas para servir o Senhor. O evangelho também desse domingo, da liturgia desse domingo, dia 4 de setembro, vai dizer que nós precisamos deixar tantas coisas para servir o Senhor, deixar pai, mãe, mulher, marido, filhos, deixar perder-se, desapegar-se até da própria vida para se entregar, para servir, para buscar caminhar com o Senhor. Então o Senhor me chama, o Senhor te chama e o Senhor também vem em nosso auxílio no finalzinho, versículos 23 seguintes, vai dizer que Ele curava os doentes, Ele curava os enfermos, Ele curava e Ele cura. O Senhor continua a curar, o Senhor continua a tocar, a libertar, a transformar a vida daqueles que se aproximam dEle. Então não tenha reservas, não tenha medo, queira se aproximar do Senhor.
deseja aproximar do Senhor. E nesse instante nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, pedindo que o Senhor venha nos fortalecendo, que o Senhor venha nos curando, nos libertando de todo o mal, Senhor, nos libertando das armadilhas que o inimigo vem armando contra nós, tantas ciladas, tantos laços, mas nós nos colocamos na Tua presença nesse instante, Senhor, para clamar a Tua graça. Eu clamo a Tua graça na vida desse irmão, dessa irmã que ora nesse instante, que a Tua graça seja derramada na vida dele, na vida dela, que eles possam Te louvar e Te bendizer, Te engrandecer e render louvores a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, bendito seja Teu santo nome. Que você, meu irmão, possa ler a palavra, leia o capítulo 4 do Evangelho de São Mateus e siga os passos, o que diz a palavra. Essa palavra que você leu está dizendo o quê? Depois você releia e você vai dizer o que essa palavra te diz. Terceiro passo, o que você diz a Deus após tudo isso. E depois contemple tudo isso. Deus te abençoe, Deus derrame muitas graças sobre ti. 4 de setembro de 2022, um domingo. Então, que você possa, domingo é dia do Senhor e é um mandamento da lei de Deus. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Que você não fique em casa, mas que você possa ir à igreja, que você possa ir louvar e bendizer o nome do Senhor, que você possa ir se alimentar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, que a graça dele seja derramada sobre nós, sobre ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!